Bom dia, pastor André. Bom dia. A paz do Senhor A Jesus. paz do Senhor Jesus. E maravilha, estamos aqui no seu estabelecimento, tomamos um café. Né? Estamos aqui palestrando das bênçãos, das maravilhas que Deus tem feito. E quero que o senhor, em poucos minutos, conte o que Deus fez na sua vida, aqui nesta cidade de Rio Quente, Goiás. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Assim, é um privilégio, né, falarmos de Cristo, né? Até então, estava aqui mencionando, dando meu testemunho de vida para o pastor em relação à minha conversão. Até então, eu vim de uma família que não é cristã. Tive um período ao qual minha vida, ela vivia uma vida de escravidão, né? Que não tinha esse conhecimento, não tinha essa aliança com Cristo Jesus, então era escravo do diabo. E Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, Ele me alcançou, Ele chegou na minha vida e houve uma transformação. Quando Cristo chega na vida de uma pessoa e a gente sabe que verdadeiramente ela se dispõe a estar debaixo da graça, do poder do Espírito Santo de Deus, Deus ele começa a transformar, há uma transformação, há um renovo, há uma cura e é dessa forma que Deus trabalha na vida do ser humano, quando ele entende que ele nada pode sem Cristo Jesus. E quando Jesus chegou, ele me tirou da cidade de Rio Quente, me levou para Goiânia e ali eu entrei no seio de uma família evangélica, ao qual é a família da minha esposa, e ali eu comecei a ser discipulado, ser ministrado, ouvindo falar de Jesus e aprove a Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, de usar um pastor para me ganhar para Cristo Jesus. Num belo de um dia, num culto no lar, dentro da minha casa, eu sem esperar, foi muito de repente o que o Espírito Santo ministrou na minha vida, no meu coração. A hora que eu me deparei, eu já estava prostrado dentro da minha sala, da minha casa, com a mão levantada, aceitando esse Senhor Jesus Cristo na minha vida como o único e suficiente Salvador da minha vida. E desde então a gente tem vivido experiências com Cristo. Grandes coisas Deus tem feito na minha vida. Deus me tirou do lamaçal do pecado, me lavou, me purificou, me colocou vestes novas e hoje, pela infinita bondade e misericórdia do Senhor, estamos aí na empreitada, na marcha com Cristo Jesus, ministrando a palavra, ganhando almas para o reino de Jesus, né? Congregando, exaltando o nome do Senhor, glorificando, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Então isso a gente faz com muita alegria, com muito prazer, porque nós sabemos que o Senhor ele é digno de toda a honra e toda a glória, todo louvor, toda adoração, e nós fazemos isso com muita alegria. Quem era o pastor antes de Jesus? Resumindo, assim, em poucas palavras. Era um homem perdido, um homem todo destruído, né? Tinha uma vida bem pecaminosa, uma vida de destruição, tanto no alcoolismo como na prostituição, né? E através de Cristo Jesus houve uma libertação na minha vida. Glória a Deus. Houve uma transformação, assim, a misericórdia do Senhor chegou na minha vida e grandes coisas, grandes experiências eu tive com o Senhor Jesus Cristo. Deus, ele transforma a vida da pessoa. Ele deu muitas coisas, né? Depois que você aceitou a Jesus, sim. Que mudou não só a vida espiritual, mas também a material, né? Pode nos contar um pouco da experiência? Sim, eu tenho costume de brincar que quando eu fui para Goiânia tinha uma calça, um sapato velho e 2 camisas. Eu não tinha assim onde cair morto. Eu não tinha nenhuma perspectiva de vida sem Cristo Jesus, né? Porque eu vivia numa vida de escravidão, uma vida do álcool, né? Uma vida toda destruída, e acabou que quando Jesus chegou na minha vida, aí houve uma transformação. Aí eu costumo dizer que eu fui discipulado
uma boa parte da minha vida pela minha esposa, porque até então eu comecei a viver, edificar a minha fé através da fé dela. Eu vi várias vezes ela se lançando em fé, né? Crendo que Cristo Jesus pode todas as coisas, e Deus fez grandes coisas na nossa vida, né? Tanto na espiritual quanto na material, e Deus nos prosperou. Aí eu fui entender, aprender o que é viver pela fé, o que é dizimar, o que é ofertar, viver na obediência, na aliança com Cristo Jesus. E Deus tem honrado, Deus tem feito, Deus ele alargou as portas, Deus ele prosperou mediante a nossa obediência do Evangelho de Cristo Jesus, né? Vivendo uma aliança com Cristo, vivendo em santidade, nos renunciando, nos purificando. E assim, quando há uma aliança com Cristo Jesus, quando verdadeiramente o Senhor ele sonda, ele conhece o coração do homem e da mulher, e quando está de acordo com Cristo Jesus, eu acredito que ele abre as comportas, abre as janelas do céu e começa a abençoar, a prosperar, tanto na área sentimental, na área financeira, na área espiritual. E assim, a gente tem visto, né, o cuidado, o zelo de Deus para conosco. Graças a Deus. Ouvimos um belo testemunho do pastor André, e que isto aí vai servir de edificação, que este testemunho alcance outras pessoas que vivem nessa jeita, que vivem perdido, sem rumo, mas quando Jesus tem um encontro com o homem, ele transforma, abençoa e dá nome a quem não tem nome. É verdade. Então hoje é um pastor, um servo de Deus, cooperador da obra. Ele hoje pode dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque o Senhor Jesus, ele fez um renovo, ele mudou o quadro da história. Sim. Então, pastor, toda a honra e toda a glória seja para o Senhor Jesus. E né? para concluir, pastor, isso aqui, como eu mencionei, era a terra da minha vergonha. Essa cidade de Rio Quente era a terra da minha destruição. Deus me tirou daqui por um tempo e houve uma transformação da minha vida. E Deus mencionou que ia nos trazer para a cidade de Rio Quente novamente, para que o nome dele fosse glorificado. Até então a gente não queria voltar para cá, porque isso aqui era a terra da minha destruição, era a terra da minha vergonha. Mas Deus falou: eis que eu vou levar. Glória a Deus. E Deus trouxe, e grandes coisas a gente tem vivido. Glória a Deus. Debaixo da promessa do Senhor Jesus Cristo. Que Deus fez prosperar neste lugar. O pastor hoje, pela graça de Deus, né, é um empresário, e Deus tem confirmado cada dia a sua chamada, e cada dia tem abençoado e sendo próspero aqui na terra. Então tudo isto vem de Deus. Então toda a honra e toda a glória seja para o nome do Senhor. Só uma pergunta, pastor. Duas panificadoras, todas duas muito bem equipadas, muito bonitas. Eu já mostrei aí o vídeo. Me diga uma coisa, o nome Maná, tanto surgiu, eu sei que é bíblico, né? Mas sempre tem uma história. Sim, é bíblico, né? Isso nos levou a colocar esse nome, porque nós sabemos que Maná é a porção do dia, é a providência. É a providência. E nós vivemos dessa providência de Deus, né? Então isso nos alegrou o nosso coração de mencionar, colocar, melhor dizendo, o nome da empresa de panificadora Maná, justamente porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Deus tem mandado Maná, Deus tem mandado a providência na nossa vida. Nós sabemos que Cristo ele é o nosso sustento, então nós vivemos da porção do dia, debaixo da graça de Deus. Uma mensagem para quem está escutando esse vídeo. Creia verdadeiramente que Cristo Jesus pode transformar a sua vida, que Ele é soberano sobre a sua vida. Coloca a sua vida debaixo da graça, do poder do Espírito Santo de Deus, que grandes coisas Deus pode fazer na sua vida. Eu tenho experiência com Cristo, eu sou testemunha viva que Deus pode pegar o caído, o destruído, o derrotado e colocar na mesa dos grandes. Ele pode te colocar as vestes novas, pode te edificar, pode te sarar, pode te transformar e pode te dar uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida de gozo
debaixo da graça do poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Muito obrigada, Amém. pastor. E Deus continue lhe abençoando. Foi o Senhor Amém. quem fez isto E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Oh, Aleluia. glória. Glória a Jesus. Ai, 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 que alegria sem fim. Deus é a provisão desde o começo ao fim. Ai, 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 no campo eu vou cantar, com o coração cheio vou a Deus louvar. Ai, 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 que alegria sem fim. Deus a provisão desde o começo ao fim. Ai, 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 no campo eu vou cantar, com o coração cheio vou a Deus. Quando a porta abriu bem na última hora, quando a cura veio e a dor foi embora, quando o céu clareou no meu escuro, foi Deus escrevendo o meu futuro. Não foi acaso nem coincidência, foi promessa, foi providência. Cada detalhe tem teu cuidado, teu amor me tem alcançado. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Foi tua mão guiando os passos meus, nos dias bons, nos dias ruins. Tua graça sempre esteve em mim. Nunca foi sorte, foi a direção. Tua voz falando ao meu coração. Quando eu achei que era o fim, Deus, tu começavas em mim. Quando eu chorei e ninguém me viu, foi o teu colo que me assistiu. Quando a resposta parecia não vir, foi tua paz que me fez prosseguir. Na estrada onde tudo desaba, tua palavra me sustentava. Hoje eu vejo com clareza e fé, tu estavas comigo de pé em pé. Foi sorte, sempre foi Deus. Foi tua mão guiando os passos meus, nos dias bons, nos dias ruins. Tua graça sempre esteve em mim. Nunca foi sorte, foi a direção. Tua voz falando ao meu coração. Quando eu achei que era o fim, Deus, tu começavas. Picanha, fraldinha, cupim, maminha, alcatra, contra filé, frango com bacon com fraldinha, coxinha, asinha, linguiça, queijo, pão de alho, abacaxi com canela. Eita, completa aí, não? Lombo de porco. É isso aí, pessoal. Meu nome aqui, diga aí o nome do restaurante. Essa é a Estação do Estação Sabor. do Sabor. Isso é um café. Já tá dizendo a Estação do Sabor. E é muito bom mesmo. Esse é top. Aqui.